Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e transformadoras de todo o Evangelho, uma diretriz que Jesus nos deixou e que serve como a pedra angular da fé cristã. Estamos falando do Novo Mandamento. Talvez você já tenha ouvido falar, mas será que realmente compreendemos a sua profundidade e o seu impacto em nossas vidas? Jesus, em seus últimos momentos com os discípulos, pouco antes de enfrentar a cruz, compartilhou uma mensagem final, um legado. Em João 13, versículo 34, ele diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." Pensem nisso por um instante. No meio de tanta tensão e expectativa, a instrução final de Jesus não foi sobre rituais, leis complexas ou doutrinas difíceis. Foi sobre amor. Mas por que novo? Os mandamentos de amar a Deus e ao próximo já existiam no Antigo Testamento. O que torna este mandamento tão revolucionário? A chave está na segunda parte da frase: assim como eu vos amei. Aqui, Jesus não está apenas repetindo uma lei antiga, ele está redefinindo o padrão do amor. O modelo não é mais o nosso próprio entendimento limitado do que é amar o próximo, mas sim o amor sacrificial, incondicional e radical que o próprio Jesus demonstrou. Ele não apenas falou sobre amor, ele viveu o amor. Ele comeu com os marginalizados, curou os doentes, perdoou os que o traíram e, finalmente, deu a sua vida por todos nós. Esse é o padrão. Amar como Jesus amou significa ir além da simples tolerância ou cordialidade. Significa servir sem esperar nada em troca, perdoar mesmo quando é difícil e colocar as necessidades dos outros acima das nossas. É um amor ativo. Um amor que se move, que age, que se sacrifica. Essa diretriz não é apenas uma sugestão bonita, é a identidade do cristão. No versículo seguinte, Jesus continua: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Pensem na força dessa declaração. A marca registrada de um seguidor de Cristo não é o conhecimento teológico, a frequência na igreja ou os dons espirituais, por mais importantes que sejam. A marca definitiva, o sinal que mostra ao mundo a quem pertencemos, é o nosso amor uns pelos outros. Isso nos desafia a olhar para dentro de nós e para os nossos relacionamentos. Como estamos amando nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e até mesmo aqueles que nos tratam mal? Estamos refletindo o amor de Cristo ou estamos apenas amando aqueles que nos amam de volta? O amor que Jesus nos chama a praticar derruba barreiras, constrói pontes e transforma comunidades. É um amor que não faz distinção de raça, status social ou passado. Quando vivemos esse novo mandamento, não estamos apenas obedecendo a uma ordem. Estamos participando da natureza divina. Estamos permitindo que o amor de Deus flua através de nós para tocar o mundo. Esse amor tem o poder de curar feridas profundas, restaurar relacionamentos quebrados e trazer luz aos lugares mais escuros. É a ética suprema do cristianismo, o motor que impulsiona todas as outras virtudes. Aplicar isso no dia a dia é o nosso maior desafio e nossa maior vocação. Começa com pequenas atitudes, uma palavra de encorajamento, um gesto de gentileza, o ato de ouvir com atenção, de perdoar uma ofensa. Não se trata de fazer grandes coisas, mas de fazer pequenas coisas com um grande amor, o amor de Cristo. Cada ato de amor, por menor que seja, é um testemunho poderoso do Evangelho vivo em nós. Ao olharmos para a última ceia, vemos o contexto em que esse mandamento foi dado. Foi um momento de intimidade, despedida e instrução final. Jesus estava preparando os seus discípulos para um mundo sem a sua presença física. Ele sabia que eles enfrentariam perseguições, divisões e dificuldades. E qual foi a ferramenta que ele lhes deu para perseverar? O amor mútuo.
Esse amor seria a cola que os manteria unidos, a força que os sustentaria e a luz que guiaria outros a Cristo. Hoje, essa mensagem é tão relevante quanto era há 2000 anos. Vivemos em um mundo polarizado, cheio de conflitos e divisões. O chamado para amar como Jesus amou é um antídoto divino para o ódio e a indiferença. É um chamado para sermos agentes de reconciliação e paz em nossos círculos de influência. É um convite para transformar nossos lares, nossas igrejas e nossas comunidades em oásis de amor e graça. Pense em alguém na sua vida que precisa de uma demonstração desse amor hoje. Talvez seja um telefonema, uma mensagem ou simplesmente uma oração. Vamos nos comprometer a não apenas entender este mandamento, mas a vivê-lo intensamente. Que o mundo possa olhar para nós e dizer: vejam como eles se amam, e ao fazer isso, que possam ver um reflexo do incrível amor de Jesus. Este é o coração do Evangelho. É simples, mas profundo. É desafiador, mas libertador. É o novo mandamento que tem o poder de mudar tudo. Imagine a cena. Jesus está reunido com seus discípulos mais próximos. A atmosfera está carregada de emoção e pressentimento. Ele sabe o que está por vir. E é nesse momento crucial, em João 13, versículos 34 e 35, que ele diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Perceberam a diferença? O padrão do amor mudou. Não é mais apenas amar o próximo como a si mesmo. Agora, o modelo é Cristo. O mandamento é amar como eu os amei. Isso eleva o padrão a um nível completamente novo, um nível divino. É um amor sacrificial, incondicional, que serve, que perdoa e que busca o bem do outro acima do seu próprio. Vamos pensar no que isso significa na prática. O amor de Jesus não era passivo, ele era ativo. Ele lavou os pés dos discípulos, um ato de humildade extrema reservado aos servos. Ele comeu com pecadores e marginalizados, quebrando barreiras sociais. Ele perdoou aqueles que o traíram e o negaram. Ele deu sua própria vida, o sacrifício supremo, por amor a uma humanidade que não merecia. Quando Jesus nos diz para amar como ele amou, ele está nos chamando para esse mesmo tipo de amor radical. Um amor que não escolhe a quem amar. Um amor que não espera nada em troca. Um amor que está disposto a se sacrificar, a servir, a perdoar 70 vezes 7. É um amor que vai contra a nossa natureza humana, que tende ao egoísmo e à autopreservação. É por isso que esse mandamento é a ética suprema do cristianismo. Não é sobre seguir uma lista de regras e rituais. É sobre ter um coração transformado por esse amor divino que então transborda em nossas ações e relacionamentos. Paulo, em 1 Coríntios 13, descreve poeticamente esse amor. É paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa descrição soa familiar, é um retrato perfeito do próprio Jesus. Ele é a personificação do amor. Portanto, amar como Jesus amou é buscar refletir o seu caráter em nosso dia a dia. Mas como podemos praticar isso? É um padrão tão alto, parece impossível. E honestamente, em nossas próprias forças, é mesmo. A chave está em reconhecer que esse amor não se origina em nós. É um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 nos diz que o fruto do Espírito é amor. Quando nos rendemos a Deus, permitimos que seu Espírito trabalhe em nós, nos moldando e nos capacitando a amar de uma forma que sozinhos não conseguiríamos. Isso transforma completamente nossos relacionamentos. No casamento, na família, entre amigos, na igreja e até com nossos inimigos. Somos chamados a ser agentes de reconciliação, de perdão e de serviço. O mundo está faminto por um amor genuíno.
Quantas pessoas se sentem sozinhas, julgadas e sem valor? O nosso chamado é ser as mãos e os pés de Jesus, levando esse amor que cura e restaura. Pense nisso. Jesus disse que o mundo nos reconheceria como seus discípulos pelo nosso amor uns pelos outros. Não pelos nossos prédios, não pelos nossos programas, não pela nossa teologia perfeita, mas pelo amor. O amor é a nossa identidade, o nosso distintivo. É a prova viva e pulsante de que Cristo vive em nós. Quando amamos como Jesus amou, nossa fé deixa de ser uma teoria e se torna uma realidade vibrante e contagiante. As pessoas veem algo diferente em nós. Elas veem um reflexo, mesmo que imperfeito, do amor de Deus. E isso é o maior testemunho que podemos dar. Portanto, o desafio que deixo para você e para mim hoje é: como podemos amar mais como Jesus? Em qual área da nossa vida precisamos deixar o Espírito Santo cultivar esse amor sacrificial? Talvez seja perdoar alguém que nos feriu. Talvez seja servir alguém sem esperar reconhecimento. Talvez seja simplesmente ouvir com compaixão alguém que está sofrendo. Este novo mandamento não é apenas uma bela frase, é um chamado divino para uma vida revolucionária. Uma vida que coloca o outro em primeiro lugar, que reflete o coração do Pai e que atrai as pessoas para a fonte de todo amor, o próprio Deus. Que possamos aceitar esse chamado e sermos conhecidos, acima de tudo, pelo nosso amor. Muitas vezes pensamos que conhecemos essa diretriz, mas será que realmente compreendemos sua radicalidade e o impacto que ela deve ter em nossas vidas diárias? Prepare-se para uma jornada que pode redefinir a maneira como você enxerga sua fé e seus relacionamentos. Antes de partirmos, Jesus reuniu seus discípulos para uma última ceia, um momento íntimo e carregado de significado. Foi ali, naquele cenáculo, que ele compartilhou suas últimas e mais importantes instruções. Ele sabia o que estava por vir e queria deixar claro qual era a essência de tudo o que havia ensinado. A novidade não está no ato de amar, mas no padrão, na medida desse amor. Não é mais apenas amar o próximo como a si mesmo, mas amar com a qualidade, a profundidade e o sacrifício com que Jesus nos amou. Este é o novo padrão, a ética suprema do cristianismo. Pense nisso. Como Jesus amou? Ele amou os marginalizados, os rejeitados pela sociedade. Ele comeu com pecadores, tocou os leprosos, defendeu a mulher adúltera. Ele amou seus amigos a ponto de lavar seus pés, um ato reservado aos servos mais humildes. Ele amou até mesmo aqueles que o traíram e o crucificaram, orando por seu perdão enquanto estava na cruz. O amor de Jesus não era passivo ou teórico, era um amor ativo, sacrificial, incondicional e que se entregava completamente pelo bem do outro. É esse amor radical que somos chamados a replicar. Esse novo mandamento não é apenas uma sugestão ou um ideal bonito, é a identidade do cristão. No versículo seguinte, Jesus continua: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros." Veja bem, a marca distintiva de um seguidor de Cristo não é o conhecimento teológico, a frequência à igreja ou os rituais que praticamos. A verdadeira prova, o sinal visível para o mundo, é a nossa capacidade de amar. O amor se torna nosso uniforme, nosso distintivo, a prova viva de que pertencemos a Ele. Quando o mundo olha para nós, para a forma como tratamos uns aos outros dentro e fora da comunidade de fé, eles deveriam ver um reflexo do amor de Cristo. Mas como podemos praticar esse amor no nosso dia a dia? É um desafio enorme. Amar como Jesus amou significa perdoar quando fomos ofendidos, mesmo que não mereçam. Significa servir sem esperar nada em troca, colocando as necessidades dos outros antes das nossas. Significa ter paciência com as falhas alheias, assim como Deus tem paciência conosco. Significa acolher o estranho, cuidar do necessitado e defender o oprimido.
É um amor que vai além dos sentimentos e se manifesta em ações concretas de bondade, compaixão e justiça. Esse chamado divino para o amor transforma todos os nossos relacionamentos, no casamento, na família, entre amigos, no ambiente de trabalho e, especialmente, na comunidade da igreja. A igreja deveria ser o lugar mais seguro e amoroso do mundo, um hospital para os corações feridos, onde todos são recebidos com graça e aceitação. Quando vivemos esse novo mandamento, criamos um ambiente que cura, que restaura e que atrai as pessoas para a fonte desse amor, que é o próprio Deus. Não se trata de concordar em tudo, mas de se comprometer a amar apesar das diferenças. É claro que amar assim, com nossas próprias forças, é impossível. Somos falhos, egoístas e limitados. Mas a boa notícia é que não precisamos fazer isso sozinhos. O mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo e o capacitava a amar de forma tão perfeita, é o Espírito que habita em nós hoje. É Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações, nos capacitando a amar de uma maneira sobrenatural. É um processo, uma jornada diária de nos rendermos a Deus e pedirmos que Ele nos ensine e nos ajude a amar mais como Jesus. A última mensagem de Jesus não foi uma lista complexa de regras, mas um único e poderoso mandamento que resume tudo. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Essa diretriz mudou o mundo há 2000 anos e continua a ter o poder de mudar nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades hoje. Então, hoje eu te convido a refletir. Como você pode viver esse novo mandamento de forma mais intencional? Quem em sua vida precisa experimentar uma dose desse amor sacrificial? Talvez seja através de uma palavra de encorajamento, um ato de serviço ou um gesto de perdão. Lembre-se, o mundo está observando. E o nosso amor uns pelos outros é o sermão mais poderoso que podemos pregar. O amor que Jesus demonstrou não era um amor comum, baseado em sentimentos passageiros ou em reciprocidade. Era um amor sacrificial, incondicional, que servia sem esperar nada em troca. Era um amor que se ajoelhava para lavar os pés sujos de seus amigos, que perdoava mesmo diante da traição e que, em seu ato final, deu a própria vida por todos nós, inclusive por aqueles que o perseguiam. Esse é o padrão, um padrão radicalmente elevado. Isso nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Amar como Jesus amou significa amar o colega de trabalho difícil, ter paciência com aquele familiar que nos irrita, perdoar quem nos feriu profundamente. Significa colocar as necessidades dos outros antes das nossas, oferecer uma palavra de encorajamento em vez de crítica e estender a mão mesmo quando não recebemos um obrigado. É um amor ativo que se expressa em ações concretas de serviço, compaixão e perdão. Mas por que esse mandamento era tão central para Jesus? Porque ele sabia que esse tipo de amor seria a marca registrada de seus seguidores. Ele continua dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pense nisso. A maior prova da nossa fé não são os rituais que seguimos, os conhecimentos teológicos que temos ou as regras que cumprimos. A maior evidência de que Jesus vive em nós é a nossa capacidade de amar. Esse amor se torna o nosso testemunho mais poderoso para um mundo que muitas vezes está faminto por conexões genuínas e aceitação. Quando praticamos esse amor sacrificial, criamos comunidades mais fortes, famílias mais unidas e relacionamentos mais saudáveis. Tornamo-nos um reflexo do caráter de Deus aqui na Terra. Esse amor constrói pontes onde antes existiam muros, cura feridas que pareciam incuráveis e traz esperança para corações desesperados. Claro, você pode estar pensando, isso é lindo na teoria, mas é impossível na prática. Como eu posso amar a esse nível? E você tem razão. Sozinhos, com nossa própria força, nós falhamos.
É por isso que esse mandamento não é apenas uma ordem, mas também um convite para dependermos de Deus. É buscando a Ele em oração, estudando Sua palavra e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações que somos capacitados a amar. Cada dia é uma nova oportunidade para praticar. Comece pequeno. Hoje, escolha uma pessoa em sua vida e decida amá-la intencionalmente como Jesus amaria. Talvez seja enviando uma mensagem de apoio, ouvindo com atenção sem interromper, ou fazendo um pequeno ato de serviço sem que ninguém peça. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada ato de amor, por menor que seja, é uma vitória e nos aproxima mais do coração de Deus. Esse novo mandamento não é um fardo pesado, mas uma chave para uma vida com mais propósito e significado. Ele nos liberta do egoísmo e nos conecta uns aos outros e a Deus de uma maneira muito mais profunda. É o chamado divino para transformar não apenas nossos relacionamentos, mas o mundo ao nosso redor, uma pessoa de cada vez. E aí, você aceita esse desafio? Como você pode aplicar o novo mandamento de Jesus na sua vida hoje? Deixe aqui nos comentários uma atitude prática que você vai tomar. Vamos inspirar uns aos outros a viver esse amor revolucionário. Ele amou os marginalizados, os pecadores, os seus amigos e até mesmo aqueles que o traíram e o crucificaram. Este é o tipo de amor que somos chamados a praticar. Não é um amor baseado em sentimentos ou conveniência, mas uma decisão consciente de colocar o bem-estar dos outros acima do nosso, refletindo o próprio caráter de Deus. Este amor se torna a ética suprema, o sinal distintivo de um verdadeiro cristão. É através deste amor que o mundo nos reconhecerá como seus discípulos. Agora, vamos pensar, como podemos amar como Jesus amou? Isso parece uma tarefa impossível, não é? E por conta própria, realmente é. Mas a beleza do cristianismo é que não estamos sozinhos nessa jornada. O amor de Jesus não é algo que fabricamos com nossa própria força de vontade. É um fruto do Espírito Santo que habita em nós. Quando nos rendemos a Deus e permitimos que Ele trabalhe em nossos corações, Ele começa a nos transformar, a moldar nosso caráter para sermos mais parecidos com Jesus. Amar como Jesus amou significa perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu, ter compaixão como Ele teve. É um processo diário de escolher o amor, mesmo quando é difícil. É sobre ver cada pessoa através dos olhos de Cristo, reconhecendo seu valor e dignidade inerentes. Este amor revolucionário começa nas pequenas coisas. Uma palavra de encorajamento, um ato de serviço, um momento de paciência. Imagine o cenário. A última ceia. A atmosfera está carregada de tensão e tristeza. Jesus sabe o que está por vir. E nesse momento crucial, qual é a sua mensagem final, o seu legado para os discípulos? Não é um complexo tratado teológico ou uma lista de regras. É um simples, mas profundo mandamento de amor. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a identidade que Ele nos deu. O amor não é apenas uma parte da vida cristã, é o centro dela. É o que dá autenticidade à nossa fé e o que torna a mensagem do Evangelho atraente para um mundo que anseia por conexões verdadeiras. Este mandamento mudou tudo, porque deslocou o foco de rituais e regras para relacionamentos. A nossa fé é medida pela qualidade do nosso amor. Este novo mandamento é, portanto, um chamado divino para transformar radicalmente todos os nossos relacionamentos. Pense em como seria a sua família, seu local de trabalho, sua igreja e sua comunidade se esse amor sacrificial fosse o princípio orientador. Conflitos seriam resolvidos com graça, necessidades seriam supridas com generosidade e as pessoas se sentiriam seguras, valorizadas e aceitas. Este amor não ignora a verdade, mas a comunica com gentileza e respeito. Ele não busca seus próprios interesses, mas o bem do outro.
É um amor que constrói pontes em vez de muros. Quando aplicamos o "assim como eu vos amei" em nossas interações diárias, começamos a participar da missão redentora de Deus no mundo. Nossos relacionamentos se tornam um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Não se trata de perfeição, mas de progresso à medida que buscamos, com a ajuda de Deus, amar um pouco mais como Jesus a cada dia. Ao refletirmos sobre o novo mandamento, vemos que ele é mais do que uma ordem. É um convite para uma vida mais plena e significativa. É um convite para experimentar e compartilhar o tipo de amor que cura, restaura e une. Um amor que reflete o coração do próprio Deus. Na prática, isso significa ser paciente com aquele colega difícil, perdoar um amigo que nos magoou, ajudar um vizinho em necessidade sem esperar nada em troca e acolher o estranho. É um desafio constante, mas é a jornada mais recompensadora que podemos empreender. Cada ato de amor, por menor que seja, é uma faísca de luz divina em um mundo muitas vezes escuro. É assim que vivemos a nossa fé de forma autêntica e poderosa. Então, o convite para você hoje é este: como você pode aplicar o novo mandamento de Jesus em sua vida? Onde Deus está te chamando para amar de forma mais sacrificial e incondicional? Talvez seja em um relacionamento específico que precisa de cura, ou talvez seja uma oportunidade de servir em sua comunidade. Lembre-se, não se trata de alcançar a perfeição, mas de dar um passo de cada vez, confiando na graça de Deus para nos capacitar. O amor é a marca registrada do discípulo de Cristo, a linguagem universal que todos entendem e a força mais poderosa para a transformação do mundo. Que possamos aceitar este chamado divino e nos tornar conhecidos pelo nosso amor. Muito obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta reflexão profunda. Espero que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração e encorajamento para você. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando as verdades transformadoras da fé, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Sua interação nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Deixe um comentário abaixo compartilhando como você planeja viver este mandamento de amor. Fiquem com Deus e até a próxima.